Estamos no Conecta, Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado. Comigo, Marcos Eberer, também professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Este é o episódio número 70, que trataremos do silêncio parcial do acusado no interrogatório. Tema que se liga ao brocardo latino nemo tenetur sine tangere. Na realidade, o princípio do nemo tenetur, de não produzir provas contra si mesmo, abarca também o direito ao silêncio ou à autodefesa negativa do acusado. Este direito está previsto em vários diplomas internacionais, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que diz que todo o sujeito acusado não está obrigado a depor contra si mesmo, nem a confessar-se culpado. Também a Convenção Americana dos Direitos do Homem, no seu artigo 8.2, letra G, estabelece como garantia mínima de toda pessoa acusada o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada. Na nossa Constituição, o artigo 5º, inciso 63, faz referência ao direito ao silêncio da pessoa ao ser presa, mas tal garantia se estende a todos os suspeitos ou acusados, em todas as situações processuais, principalmente quando está prestando depoimento na delegacia de polícia e quando está sendo interrogado em juízo. O artigo 186 do Código de Processo Penal garante a todo acusado o direito ao silêncio, ou seja, no momento antes de ser interrogado, o juiz deve cientificar, dar ciência ao acusado de que ele possui o direito de permanecer calado, ou seja, o direito de não responder às perguntas que lhe serão feitas. Bom, nós temos perguntas no nosso sistema de interrogatório, perguntas que são feitas pelo advogado do próprio acusado, por advogados de outros acusados, eventualmente no mesmo processo, pelo Ministério Público e também pelo juiz. Me parece, professor Marcos, que o direito ao silêncio atinge especificamente o direito de ficar calado, de não se pronunciar, de responder somente aos questionamentos que não produzam incriminação, bem como o de responder total ou parcialmente às perguntas formuladas. Trata-se da denominada autodefesa negativa. Portanto, em um processo democrático, é inadmissível a confissão forçada, seja ela total ou parcial. Problema que tem surgido, professor Marcos, diz respeito ao silêncio parcial do advogado, do imputado, do réu. Ou seja, pode o réu responder somente às perguntas que lhe serão feitas por seu defensor? Pode o acusado, o interrogando, dizer que só responderá às perguntas do juiz e da defesa, que não responderá às perguntas do Ministério Público, por exemplo? E quando responde, diz que não responderá às perguntas somente do Ministério Público, deverá o juiz continuar o ato do interrogatório? Esses são problemas que têm surgido no dia a dia da advocacia e com direcionamentos e entendimentos diversos, dependendo do magistrado que está presidindo o interrogatório. Professor Marcos, qual seria as suas considerações sobre isso? O réu pode permanecer parcialmente com silêncio, em silêncio, não pode? O que o colega acha sobre isso? Nós estamos dentro desse episódio 70, nós estamos dentro de uma discussão dos limites da autodefesa. Essa é uma discussão que se põe dentro desse olhar. Quais são os limites de autodefesa no processo penal? Então, recentemente, nós tivemos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. É bem verdade que não se trata de uma decisão colegiada, se trata de uma decisão monocrática do desembargador convocado do TJ do Distrito Federal, o ministro Jesuíno Rissato, que no habeas corpus número 639/247, ele vai trabalhar o tema sob essa perspectiva
do alcance da autodefesa, dentro da ideia que nós estamos aqui propondo de silêncio parcial. Então, ele está aqui concedendo a ordem para que seja refeito um desses interrogatórios que, inclusive, ultimamente, nós vimos aí passar, né, pelas redes. Mas, efetivamente, nós temos que entender duas questões que se colocam aqui. A primeira questão é que dentro da autodefesa e dentro daquilo que normalmente os advogados e os defensores vão impugnar essas audiências, esses atos procedimentais, normalmente isso acaba por se desenrolar dentro do tema das nulidades. E, infelizmente, hoje, os tribunais superiores e o professor Ricardo Gleckner, nosso colega aqui na Escola de Direito da PUC, denuncia e adverte muito bem esta confusão de conceitos e princípios que foi feita pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, mas principalmente pelo STJ, ao redor de trazer para dentro de uma invocação de nulidade absoluta, como é o caso, o prejuízo, a necessidade de demonstração do prejuízo. Então, se nós formos analisar várias decisões do STJ que estão tocando no tema do silêncio parcial, o fazem sob a ótica do prejuízo, de que mesmo que ele não tenha, então, mesmo que ele tenha decidido não responder às perguntas de ninguém, já que ele não poderia escolher não responder às perguntas do promotor, ou não responder às perguntas do procurador da República, ou não responder às perguntas do juiz de direito, do juiz federal, isso está na ótica das nulidades. E uma segunda questão também que se coloca aqui, e é mais uma complexidade, mais uma problemática que nós temos, é que, além de tudo isto, toda vez que essa impugnação se faz pelas mãos da acusação, nós temos um recurso próprio para isso. E esse recurso está no artigo 581, inciso 12 do Código de Processo Penal. Quando o juiz anular ou a decisão, quando o juiz anular a instrução, o Ministério Público poderá recorrer de recurso em sentido estrito. E a defesa? A defesa terá que usar o habeas corpus. E aí nós temos uma segunda confusão de conceitos. Por quê? Porque a tendência dos tribunais estaduais e dos tribunais regionais é enfrentar essa matéria entendendo que se trata da via estreita do habeas corpus para se tratar questões probatórias. E aí nós acabamos diminuindo, com certeza, o ângulo de entrada do habeas corpus dentro destes casos, que são casos fundamentais para exercício da defesa. Então, aqui eu misturo duas matérias para dizer que, tanto no campo das nulidades, como também através da ferramenta utilizada para levar esta impugnação até os tribunais estaduais, regionais e tribunais superiores do habeas corpus, nós também temos aqui esta complexidade. Mas, evidentemente, que toda vez que nós estamos diante de uma defesa, seja essa defesa feita pela Defensoria Pública, seja essa defesa realizada por um advogado particular, nós também precisamos lembrar de uma terceira via, além das nulidades, além da ferramenta que normalmente se utiliza, que é o habeas corpus. Nós temos aqui uma questão muito importante. Nós temos que falar sobre posições processuais. E as posições processuais, a gestão da posição daquela defesa ou daquela acusação dentro do processo é feita, é realizada através de decisões que não são tomadas em um minuto, que são decisões tomadas ao longo de um processo, ao longo do tempo. O que significa dizer isso? Significa dizer que há uma falta de entendimento sobre a decisão da defesa no momento lá do júri, no plenário, no momento do júri na instrução, no momento de um procedimento comum ordinário, comum sumário, comum sumaríssimo, em que o réu, normalmente, depois de com seu advogado ou defensor escutar as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa, ele resolve então exercer seu silêncio parcial.
há, com certeza, um motivo para isso. Isso não é só entender que o promotor poderá fazer perguntas mais frontais ou perguntas, eventualmente, mais impactantes, mas há uma gestão ao redor disso que só se resolve naquele momento. Ou seja, eu posso estar previamente preparado para responder as perguntas do Ministério Público, para responder as perguntas do juiz, para responder as perguntas do meu advogado e, quem sabe, até do advogado de Correio. Mas é somente quando está por iniciar o interrogatório, principalmente quando a audiência é una, que eu vou conseguir tomar com firmeza essa decisão. Isso tem relação total com o exercício da defesa técnica e da autodefesa, e, portanto, com uma questão de posição processual. E, portanto, é claramente constitucional. Evidentemente que é claramente possível exercer essa defesa parcial, é claro, esse silêncio parcial, é claro, desde que, evidentemente, é fundamentado e consignado anteriormente em ata de julgamento. Então, professor Nereu, respondendo o seu questionamento, é plenamente plausível, está dentro do devido processo legal. Aliás, aproveito também para lhe dizer que, antes do episódio, eu estava lendo aqui o seu devido processo penal pela editora Atlas, este que eu tenho aqui, que já é a 3ª edição. Aproveito para lhe dizer que este aqui não está autografado, somente os outros 2. Então, já aproveito aqui no episódio 70 do Conecta para dizer que o senhor está em débito comigo aqui, preciso do seu autógrafo neste livro aqui que eu já tenho há bastante tempo. Então, professor Nereu, é isso. Eu acho que nós podemos entender que estamos diante do exercício da defesa, que essa repartição do direito ao silêncio, ela não é matemática, ela é, com certeza, uma repartição possível, ela faz parte de uma ideia de um processo de partes, portanto, faz parte da ideia de um olhar de gestão sobre um caso penal, ou seja, sobre uma participação dentro de uma ideia de princípio acusatório, de princípio dispositivo, de sistema acusatório de processo penal. Esse é o episódio número 70 do Conecta Podcast, com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt, que está no ar hoje, 22/9, quarta-feira, às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast, compartilhe o nosso card, compartilhe os nossos episódios, comente os nossos episódios, participe do Conecta Podcast Processo Penal em Debate.